Então, continuamos, não é? Em Gênesis, nós começamos já não sei há quanto tempo e queremos, entre os anciãos da igreja, chegar até Gênesis 12. E hoje vamos ver o texto de Gênesis, capítulo 8. São 22 versículos. Eu decidi, e não perguntei aos meus colegas, mas eu decidi fazer os 22 versículos porque há uma linha em que todos eles se encaixam e que definem bem aquilo que o autor quer dizer. É um texto descritivo, não é texto difícil de perceber, é literal o que está lá escrito, é o que as palavras que estão lá escritas dizem o que querem dizer. Então não é um texto que tem grandes problemas com as línguas originais ou com alguma teoria ou alguma doutrina nova. São coisas do dia a dia que acontecem ou que aconteceram, não são do dia a dia porque já não acontecem, mas que aconteceram, mas não é uma coisa extremamente difícil de perceber. Lendo o capítulo, tu tens ideia e percebes aquilo que vai dizer. O que eu quero apenas, e obviamente que toda a palavra de Deus é inspirada, e segundo aquilo que Paulo diz, ela é útil para o nosso ensino. Então, se Deus deixou registado em Gênesis 8 estas palavras, é porque elas são importantes para nós. Eu não vou ler o capítulo todo, vamos lendo à medida que formos falando dos versículos. Antes de começarmos, eu só queria dizer algumas coisas aqui, algumas perguntas que me surgem, e vamos falar delas ao longo que formos passando. Eu não sei se isto já está a funcionar ou não. Aí está. Então, o título da mensagem não é Sai da Arca. Eu digo este texto da minha cabeça, mas eu fui ver em algumas coisas na internet e há muitas mensagens com este título. Eu não ouvi nenhuma, não copiei nenhuma, mas há de pessoas bem mais conhecidas do que eu. E se quiserem, é um bom exercício para fazer em casa, obviamente desde que os pregadores sejam comprovados e bíblicos. Então, dividiu a passagem em 3 blocos. O primeiro é que Deus determina o fim do dilúvio, do versículo 1 ao 12, que Deus ordena a saída da arca, do versículo 8 ao 13 a 19. É muito importante isto porque Noé não decidiu sair da arca, Deus mandou que ele saísse. Muitas vezes pensamos, as águas baixaram, e Noé saiu da arca com os animais. Não foi assim, e não foi logo, ok? Então, são coisas importantes que nós temos que perceber, e vamos falar delas. E a última é que Deus é adorado por Noé, nos últimos 2 versículos, ou 3, 20 a 22, em que Noé, depois de sair da arca, ele fez um altar e adorou ao Senhor, e vamos também ver isso com mais pormenor. Então, a grande ideia da passagem é que Deus controla toda a história e Deus é o único digno de louvor. Tudo aquilo que aconteceu no dilúvio e na história da humanidade em geral, é Deus que controla. Deus interrompeu voluntariamente o ciclo normal das estações, das chuvas, para inundar a terra, com coisas que ele tinha criado na natureza. Deus usou-as como ele quis. E Deus faz isso repetidas vezes. Nós vemos ao longo da Bíblia com fenómenos naturais, como por exemplo parar o sol, como por exemplo fazer o sol andar para trás. Quer dizer, o que parou foi a terra, não é? Porque antigamente a gente olha e vê o pôr do sol, mas realmente é a terra que está a andar à volta, não é o sol está no sítio dele. E Deus parou a terra e fez a terra andar para trás. E Deus, com pessoas, Deus usou generais e imperadores de impérios mundiais para fazer os seus planos. Então Deus é o Deus que controla toda a história. Tudo o que acontece, seja para bem ou para mal, é Deus que controla e é Deus que faz com que as coisas todas funcionem. Qual é a resposta desejada? Moisés, ao escrever isto, quer confirmar que Deus conhece a nossa situação e que devemos, obedientemente, esperar pela sua vontade, cumprir o plano de Deus e leva à adoração a Deus. Quando nós fazemos o que Deus quer, nós somos compelidos a adorar a Deus. Porquê?
Porque percebemos que o plano de Deus é perfeito. Porque percebemos que Deus conhece a situação. Nós podemos pensar, nesta altura do dilúvio, que Deus já não sabia o que estava a acontecer com Noé. Sabem quanto tempo é que Noé esteve dentro da arca, com os animais todos e com a esposa e as noras? Sabem quanto tempo é que ele esteve dentro da arca? Um número? 6 meses. Mais um bocadinho mais. 1 ano e 10 dias. Noé esteve dentro da arca 1 ano e 10 dias. Nesta altura, as coisas já deviam ser um bocado... Imaginem, os animais comem e depois de comerem há o trânsito intestinal. E os animais, não havia casa de banho fora da arca. Então, tudo aquilo não era uma coisa agradável. E sabemos que aqueles que são da minha idade passaram por uma pandemia há pouco tempo que aumentou muito o número de divórcios. Porque as pessoas não aguentam estar muito tempo juntas. O marido e a mulher casam, saem de manhã, vão trabalhar, voltam à noite, estão um bocado de tempo juntos e continuam ao ritmo. Quando as pessoas estão muito tempo juntas, há fricções, há ideias diferentes, opiniões diferentes. E Noé esteve ali 1 ano, com mais 7 pessoas, e só via as caras delas. E não havia televisão nem nada. Estavam ali, trabalhavam na arca, no que era preciso fazer, alimentar os animais e cuidar deles. E estavam sempre todos juntos. Comiam juntos, dormiam no mesmo barco, vamos chamar-lhe assim. Era o que havia. Então, muitas vezes nós pensávamos, Deus esqueceu-se de Noé. 1 ano e 10 dias. Deus não podia fazer isto em menos tempo. Em 1 mês, em 1 dia, em 1 semana. Não, Deus não se esqueceu de Noé. E Noé conta-nos isso e é isso que ele diz. Noé é também um homem importante na Bíblia. Noé, vamos chamar-lhe assim, a Bíblia não diz, o título é meu, mas Noé é o segundo Adão. De Noé viemos todos nós que estamos aqui. De Noé viemos todos nós. Deus fez como com um reset na terra, e depois de Adão vem Noé, e da família da semente de Noé, vêm todas as famílias do mundo. Todos nós somos filhos de Noé, no sentido de que somos da sua descendência. E nós percebemos, e falamos disso já várias vezes, Noé foi o único homem encontrado justo em toda a terra. Os teólogos não estão de acordo, os historiadores falam que a Terra teria entre 600 mil e 2 mil milhões de pessoas na época de Noé. Nós já vimos isso, desde Adão até Noé passaram mais ou menos 1500 anos. E dizem que a Terra teria esse número de pessoas, não sabemos se sim ou não há maneira de comprovar, mas o que sabemos é que nesse número de pessoas, Noé foi o único considerado justo e que Deus fez com ele e com a sua família um acordo de que eles faziam uma arca e que Deus os salvava do dilúvio. E eles fizeram a arca e Deus salvou-os do dilúvio. Então, capítulo 8, versículo 1 diz, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Então, afinal, Deus sabia ou não sabia? Se sabia, porque é que diz lembrou-se? O que é que a palavra lembrou-se quer dizer? Lembrou-se, o termo lembrar-se em Gênesis 8:1, não significa trazer à memória alguma coisa que se havia esquecido. Deus não se esquece de nada, pois Ele conhece todas as coisas do princípio ao fim. Antes, o termo significa atentar para cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Então, Deus decidiu, naquele momento, cumprir a promessa que Ele tinha feito a Noé. A promessa que Deus fez a Noé é que ele iria ser salvo do dilúvio na arca. Mas não era que ele ia viver na arca o resto da vida dele. Havia vida depois da arca. Então Deus decidiu continuar a cumprir o seu plano, tirando Noé e a sua família e os animais da arca. Ele atentou para a promessa que ele fez e ele quis cumprir essa promessa. Então, quando nós vemos aqui lembrar, não é como nós lembramos alguma coisa que tínhamos esquecido. Ou
Usamos a expressão trazer à lembrança, coisas que já há muito tempo não pensávamos nelas. Há uma semana ou 2 semanas, estiveram em minha casa as minhas sobrinhas, que foram para Moçambique, os pais, agora moram na América, e nós estivemos a ver fotografias de há muitos anos, de há 40 anos atrás, que eu era jovem, tinha muito cabelo, já não tenho, mas nós estivemos a lembrar, a trazer à memória, a lembrar as coisas que vivemos juntos, em casa dos avós e dos pais e dos tios. E tudo isso são lembranças. A palavra de lembrar aqui não é isso. É que Deus tem uma promessa para cumprir. E Ele vai cumprir a promessa que Ele fez a Noé. E Ele vai realizar um gesto em favor de alguém. Deus promete, por exemplo, em Hebreus 10:17, também de modo nenhum me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não é que Deus esquece que nós pecamos, que nós somos pecadores, mas que Deus, a promessa dele é que Ele vai esquecer desses pecados. Quando Deus olha para nós através do sangue de Cristo, nós somos limpos, somos justificados diante de Deus, somos sem mancha, perdoados. Porquê? Porque Deus decidiu assim. Decidiu não se lembrar dos nossos pecados. Não é que Deus não sabe, é que Deus decidiu fazer dessa maneira. Então quer dizer que Deus não vai olhar para mim como pecador, mas vai olhar para mim como um pecador que foi redimido pelo sangue de Cristo. Há outras coisas que nós temos que fala do verbo lembrar. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição de Sodoma. Quando Abraão orou a Deus, Deus souber 5 justos, tu vais destruir a cidade? E Deus disse, eu não vou, mas eu vou salvar a família de Ló. Então disse que Deus se lembrou de Abraão porque Abraão estava em grande desespero. Também o Senhor lembrou-se de Raquel, de Ana, e prometeu que elas concebessem e tivessem filhos. Quando nós lemos as passagens em 1 Samuel, em Gênesis, Deus disse que Deus se lembrou delas. Deus tinha se esquecido? Não. Deus decidiu cumprir uma promessa nelas, porque elas teriam um filho. Também Deus lembrou-se da sua aliança e retirou o povo do cativeiro do Egito. Em Êxodo 2:4, quando Deus chama Moisés, diz que Deus lembrou-se do povo. Tinha esquecido durante 400 anos. Não. Mas chegou a altura de Deus cumprir a sua promessa. Lembrar-se deixa implícito o compromisso na natureza de Deus e anuncia o cumprimento da sua promessa. Quando Deus faz uma promessa, Deus vai cumpri-la. Aconteça o que acontecer, sejam quais forem as circunstâncias, Deus cumpre sempre as suas promessas. Há muitas promessas na Bíblia que nós esperamos que sejam cumpridas. Em relação a Israel, em relação à Igreja, em relação a nós, que somos o povo escolhido de Deus. Nós sabemos que a vida não é um fim em si mesmo. A vida não vai acabar no momento em que nós deixamos de respirar. Há uma vida depois. E isso é uma promessa de Deus. Que nós acreditamos, porque Deus é verdadeiro, acreditamos que ela é verdadeira. Então Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Essa foi a minha primeira grande questão que eu não tinha resposta. Eu já ouvi, mas não tinha tomado atenção. Para onde é que foi a água do dilúvio? O dilúvio foi uma inundação causada pela chuva, pelas comportas do céu e pelas fontes do grande abismo, como diz a Bíblia. Não foi tudo chuva, porque a chuva não podia inundar a terra toda. Para onde é que foi a água? Porque estava tudo coberto de água. O planeta estava todo coberto de água. Para onde é que foi a água? Essa é uma questão muito interessante que eu não tenho resposta. Eu costumo e gosto muito de ver vídeos de um cientista que já morreu, infelizmente, chamado Adalto Lourenço, e ele explica para onde é que foi a água. A explicação, em palavras minhas, não científicas, é que antes do dilúvio havia mar e terra, não havia continentes. Toda a terra estava junta.
A Bíblia diz, em Gênesis 3:10, que apareceu uma porção seca. Deus criou os mares e depois disse aparece a porção seca. Então, havia uma parte do mundo, da esfera terrestre, que não era água, que era terra. Se tinha montes, se tinha rios, a Bíblia não diz. Aliás, rios tinha, porque o Jardim do Éden ficava perto de 4 rios. Mas não diz mais coisas. Então, nós não sabemos como é que era. Não sabemos se havia muitas elevações ou poucas. Não sabemos se o fundo do mar era plano ou não, porque um dos grandes problemas de explicar a não existência do dilúvio é que se não houvesse dilúvio, não havia formações rochosas que há debaixo do mar. Por exemplo, a maior cordilheira do mundo é a cordilheira do Atlântico, que vai da Groenlândia até ao Polo Sul, uma cordilheira de montanhas subaquáticas, que não se vêem, mas está lá. Se isso não existisse, se não houvesse dilúvio, qual era o sentido disso? Então, obviamente que a Bíblia diz que romperam-se as fontes do abismo, e se a água saiu por aí, e a água separou a terra, e empurrou a terra para os lados, em vários sítios, há várias formações rochosas dessas em todos os oceanos, e as partes dos continentes que foram empurradas, e ele explica tudo isso muito bem no vídeo. Eu vou deixar no grupo dos anúncios o link do vídeo para vocês verem em casa, se tiverem interesse. E empurrou a todos os continentes para os lados, e o espaço entre eles, com a profundidade dos oceanos, acomodou a água. Obviamente que há menos, vamos chamar, terra firme do que havia antes. Porque a água, era muita água que ele tinha que acomodar. Há sítios do oceano que têm 11 km de profundidade. 11 km. Imagina bem. Então muita água acaba ali. Mas mesmo assim, ilhas, através da atividade vulcânica e outros fenómenos, existem. E aparecem. Então, Deus usou este desastre mundial, o dilúvio, para mudar a face da terra. Então, quando não saiu da arca, ele não conhecia nada do que ele tinha visto antes. Era tudo diferente. Tudo diferente. Quando não saiu da arca, era um mundo novo. Porquê? Porque começaram a aparecer, por exemplo, a arca parou em cima de uma montanha, que não existia. Porque foi tudo mudado. O mar Mediterrâneo, o Mar Negro, ao pé de onde fica a montanha, o Mar Cáspio, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico, nada disso existia. Era tudo terra. E de repente há água por todos os lados. E mares por todos os lados. E obviamente que nós todos percebemos que há muito mais mar do que terra firme. Basta olhar para o globo terrestre. Então, tudo isto aconteceu porque Deus destruiu completamente o mundo e fez uma coisa completamente nova. Então, desde que Deus fez soprar um vento sobre a terra e que baixaram as águas. Deus usa muitas vezes o vento como veículo das suas obras. A 8ª praga do Egito foram os gafanhotos. E diz que Deus fez soprar um vento oriental e que a terra ficou cheia de gafanhotos. E depois Deus fez outro vento e eles foram para o mar. E quando o povo de Israel estava em frente ao Mar Vermelho, diz que Deus durante uma noite inteira fez soprar um vento e abriu o mar. E diz também que quando começou a igreja, em Atos 2:1, que entrou pela casa como um vento impetuoso. Então, Deus usa fenómenos naturais para cumprir os seus planos. Deus pode mudar tudo. Quando Jesus ia no barco com os seus discípulos, em Marcos 4:39, ele ia a dormir, e os discípulos muito felizes por causa do grande vendaval. E Jesus levantou-se e disse: aquieta-te. E o vento parou. Deus tem poder sobre a natureza. Tudo o que acontece ao nosso redor acontece porque Deus assim permite. Há leis naturais que regulam as coisas, mas Deus está acima dessas leis. Porquê? Porque Deus as criou e porque Deus as conhece. Então, aquilo que acontece com aquilo que Deus faz são coisas
que pertencem ao seu poder. Salmos 148 diz que está a descrever vários eventos ou vários fenómenos naturais e diz eventos procelosos que lhe executam a palavra. Deus controla tudo o que é a natureza. Não há coisas que Deus não percebe, que Deus não entende, porque Ele é o Deus da natureza. Versículos 2 a 4 diz: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e as copiosas chuva dos céus se deteve. As águas iam-se escoando continuamente sobre a terra e mingaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram mingando até ao 10º mês, cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então, 6 meses depois, como disse o João, a arca pousou sobre o Ararat. O Ararat, para aqueles que têm curiosidade científica, é esta montanha. Aliás, há 2 Ararats. Este é o Ararat grande, depois há o Ararat pequeno. O Ararat grande tem 5.137 metros de altitude. As crianças, se calhar, vão olhar para os vossos papéis e apontarem qualquer coisa, não sei. Então, o Ararat grande, que dizem que foi ali que pousou a arca, a Bíblia diz, por isso foi ali. Se o monte era este, não se sabe. Porque é um vulcão. Está extinto. Não há registro histórico de erupções do Monte Ararat, mas se houveram, ele cresceu, porque é isso que acontece com os vulcões. Sempre que há atividade sísmica, eles crescem. Num daqueles vales, supostamente será a arca, que eu duvido. Depois de 3.000 e tal anos, acho muito difícil que a arca exista. É a minha opinião, vale o que vale. Mas é muito interessante, quando há uma fotografia panorâmica na Wikipédia, que não cabe aqui, mas ela mostra, então é um grande planalto com 2 montes, o Ararat grande e o Ararat pequeno. Fica na Turquia, ali na fronteira, no noroeste da Turquia, na fronteira com o Irão e a Arménia. E esse monte, o Ararat, obviamente ele, no fim da Primeira Guerra Mundial, pertencia ao Império Britânico, e dizem que houve expedições lá que encontraram pedaços da arca, enfim, talvez sim, talvez não. Mas o que acontece é que o Monte Ararat não existia antes de Noé. Então Noé foi parar a um sítio que ele não sabia, ele não fazia ideia de onde é que ele estava. Porque aquilo que nós lemos, as tentativas também que fizeram de encontrar o Jardim do Éden, onde as pessoas se tinham fixado e onde tinha começado a civilização, é impossível de encontrar. Porquê? Porque os rios mudaram todos de sítio. Como um dilúvio. E a terra dividiu-se e abriu-se. E criaram-se crateras e vulcões. E tudo isso são fenómenos que aconteceram depois do dilúvio. Porque a crosta terrestre foi aberta para que a água subterrânea que existe saísse para inundar a terra. Então, tudo aquilo que Noé viu depois disso são coisas que ele nunca tinha visto antes. Então, a arca pousou ali e aconselho-vos a verem um vídeo do professor Adalto. Ele explica bem, há modelos, ele tem até modelos tipo animações que explicam como é que a Terra foi para os lados, porque é que os montes surgiram. São tudo coisas muito interessantes. Eu gosto de ciência e ele é um bom cientista e explica muito bem. Então, temos aí o grande Ararat, que é um monte, ou a cordilheira onde ficou pousada a arca de Noé. Versículo 6 a 12 diz: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, crianças, um corvo, o qual, tendo sido lá, voava até que secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, que é o segundo animal, ok? A pomba. Mas não achando onde pousar o pé, tornou para ele, para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendendo a mão, tomou-a e a recolheu na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba, fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico
uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham mingado sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então, Noé percebeu que a arca tinha parado. Ok? A arca ficou encalhada em cima do monte, mas ele não tinha maneira de saber se havia água ou não havia água. Então ele soltou o corvo. O corvo ia e vinha, porque os corvos são animais necrófagos. Quer dizer que se alimentam de outros animais mortos. Havia muita coisa morta para o corvo comer. Então o corvo não tinha necessidade de ficar na arca. Ele ia e vinha, porque ele conseguia alimentar-se. A pomba, que é um animal não necrófago, que tem que ser alimentado, ou que come vegetais, ou verduras, folhas, essas coisas, ela foi e ela não encontrou nada para comer. Então ela voltou para Noé. Passada uma semana, Noé soltou novamente, ela foi, e ela trazia no bico uma folha de uma árvore, de uma oliveira. Então Noé percebeu que algumas árvores, a oliveira não é uma árvore muito alta, comparada com, por exemplo, um pinheiro ou um eucalipto. Então Noé percebeu que algumas árvores, mesmo as menores, já se viam. Então já havia pouca água na terra. Mas a pomba voltou novamente, porque não havia sítio para ela. Quando ela soltou a terceira vez, já não havia água na terra, porque ela encontrou sítio para pousar o pé. Como diz. Então, isto é fácil de perceber, acho eu. Não sei muito bem o que eu posso explicar daqui, mas foi isto que Deus fez. Noé usou a sua inteligência, que Deus lhe deu, para fazer provas, para perceber o que é que Deus estava a fazer. Deus podia dizer a Noé, olha, tem calma, que ainda há água na arca. Olha, vai lá acima à janela que fizeste e espreita. Ele usou outra maneira, que é tão válida como outra qualquer. Então, Deus usou isto para mostrar a Noé que a água estava a descer. Que a promessa de Deus, de que havia vida depois da arca, estava a cumprir-se. Então nós vemos que Deus usou a pomba e o corvo, crianças, apontem para isto. A Sandra tem ali os chocolates para dar no fim. Por isso tem que tomar atenção. Então Deus usou isto para que Noé percebesse que ele estava a agir no mundo. O segundo ponto que eu falei é que Deus ordenou a saída da arca. Eu tinha aqui o corvo e a arca e a pomba, não mostrei, está aqui, olha, são estes dois. Um é preto, outro é branco. Foi o que calhou, não andei à procura, mas foi isso que apareceu no Google. Agora, Deus ordenou a saída da arca. É interessante que Noé não tomou a iniciativa. Vejam o versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o sol estava enxuto. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca. Este está o título da mensagem. Deus vai sair da arca. Noé não decidiu. Notem que a terra estava seca desde o primeiro dia do primeiro mês. Não é 1 de janeiro, porque os meses lá eles contavam de maneira diferente. Mas ele só saiu no dia 27 do segundo mês. Ele teve 57 dias com a terra seca e que não saiu da arca. Não saiu. Porquê? Porque Deus não disse para sair. A obediência é fazer aquilo que Deus diz, mesmo quando não faz sentido. Não é pode ter pensado, e os filhos e a mulher disseram, abre lá a porta, nós queremos ar puro. E ele disse, não posso, Deus não deixou abrir a porta. Isto é obediência. É quando não faz sentido as coisas, obedecer a Deus. E Noé foi um homem obediente, um homem de fé. Sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, toda a carne, tanto de aves como de gado, e todos os répteis que rastejam sobre a terra, faz sair a todos,
para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, 57 dias depois da terra secar, Deus mandou Noé sair da arca. Então ele abriu a porta da arca, saiu ele, a sua família e os animais. E os animais foram à vida de Deus, como se costuma dizer, e Deus disse que eles tinham que ser fecundos e multiplicar-se, encher a terra, e Deus depois da mesma hora, e vamos ver isso no capítulo 9, não quero adiantar-me, mas Deus deu também essa hora depois a Noé e à sua família, e nós sabemos, entretanto aparecemos nós. Então, Noé viu a terra seca, mas esperou até a ordem de Deus. Noé era um homem de fé, cujo nome se encontra registrado em Hebreus 11, versículo 7, já lemos no passado. Teve fé para andar com Deus quando as pessoas do mundo o ignoravam e desobedeciam ao Senhor. Teve fé para trabalhar para Deus e ser uma testemunha no mundo em que mentir era a maior verdade. Uma vez terminado o dilúvio de sua fé, ao agradar as instruções de Deus, antes de sair da arca. Noé foi sempre guiado pela fé. O que é fé? É crer em Deus, acreditar no que Deus diz. A Bíblia é a revelação de Deus. Ter fé é acreditar na Bíblia. E acreditar na Bíblia implica receber Jesus como seu Salvador. É por isso que somos salvos, pela fé. Porque cremos, porque acreditamos. Porque é que Adão foi salvo? Porque ele acreditou na promessa de Deus. De que de Eva viria um descendente que ia esmagar a cabeça da serpente. Porquê que não foi salvo? Porque Deus manda fazer um barco no meio do nada, com pouca água, e Noé fez. Porquê que nós somos salvos? Porque acreditamos em Cristo. Deus, ao longo das... Vou usar o termo que alguns não gostam, dispensações. Deus deu formas diferentes, mandamentos diferentes em qual homem tinha que acreditar. Mas, no fundo, todas elas apontam para Cristo. Quando os israelitas sacrificaram o cordeiro na noite da Páscoa, na primeira Páscoa, era um tipo de Cristo. O cordeiro que ia verter o seu sangue para a salvação do povo. E isso aconteceu um dia, há 2000 anos atrás. E eles olhavam para a frente, para Cristo, nós olhamos para trás, para a obra que Cristo fez na cruz. E para aquilo que a Bíblia nos revela no Novo Testamento, que nós temos que crer em Cristo para ser salvos, pela fé. E isto é uma graça de Deus. Não é algo que nós alcançamos por mérito. É graça de Deus. Graça é presente gratuito. De graça. Não temos que pagar nada. E não podemos fazer nada para pagar. Porque é um presente que é impagável. Então, Noé mostrou que era um homem obediente, um homem de fé. E a fé, eu escrevi assim, a fé obediente, é a nossa resposta à palavra de Deus, pois, segundo Romanos 10:17 diz, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, fé é acreditar naquilo que ela diz. Quando tu lês a Bíblia, fé é acreditar naquilo que tu lestes. Mesmo que não faça sentido. Fé é isso. Fé é acreditar naquilo que Deus diz. E daí vem a salvação. Pela fé. Através da graça de Deus. Terceiro, para terminarmos, dentro do tempo, acho que eu não tenho ali o relógio novo, mas eu não olhei. Só olhei agora. Então, levantou-se, versículos 20 a 22. Deixa-me só beber aqui um bocadinho de água. Então, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, diz que Deus aspirou o cheiro suave. Quando nós lemos esta expressão e olhando para Levítico, que explica o significado dos sacrifícios, quer dizer que Deus se agradou do sacrifício de Noé. Que o sacrifício de Noé satisfez a Deus. E que Deus aspirou o cheiro suave do seu sacrifício. Então, Deus ficou satisfeito, aceitou e agradou-se do seu povo e a adoração dele. Se Deus se recusasse a aspirar o aroma do sacrifício, queria dizer que ele estava descontente com os adoradores. E vemos isso em Levítico 26 e Isaías capítulo 1, em que as pessoas ofereciam sacrifícios, mas que Deus não os aceitava. Porquê? Porque eram coisas exteriores, mecânicas, que não tinham sentido. Quando nós queremos oferecer sacrifícios a Deus, não é só fazer coisas. O coração é que manda nisso. Se não há motivação no nosso coração para fazer isso, é vazio. E Deus não quer. Deus quer que nós nos entreguemos completamente a Ele, não apenas de uma forma exterior. Não é só o que eu faço, o que vocês veem, é o que eu tenho cá dentro. Isso é o que realmente Deus procura. Deus diz, obediência quero e não holocaustos. Deus prefere um coração obediente do que pessoas que fazem muitas coisas. Porquê? Porque Deus olha para os corações. Na linguagem do Novo Testamento, o sacrifício refere-se ao próprio Jesus Cristo, oferecendo-se por nós. Efésios 5, 1 e 2. Abram lá as vossas Bíblias em Efésios, em capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Vou pedir alguém que esteja... Pode ser o irmão Moisés, pode ler Efésios 5, 1 e 2? Sim. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício de aroma agradável a Deus. Porquê? Porque Jesus satisfez a demanda de Deus por justiça. Aquilo que Deus demandava dos homens, Jesus fez. Então, todos nós estamos aqui reunidos esta manhã, sabemos, ou se não sabem, ficam a saber, que em Jesus Cristo há salvação. Que Jesus Cristo foi o sacrifício derradeiro oferecido a Deus. De que Deus aceitou o seu sacrifício, porque ele subiu como um sacrifício de aroma suave a Deus. Que Deus aceitou completamente aquilo que Jesus fez na cruz para que nós possamos ter a salvação. Já não existe mais necessidade de sacrifícios. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus ofereceu-se de uma vez por todas. Uma vez, uma única vez. E foi suficiente para aplacar a ira de Deus. O ciclo da natureza, diz também o versículo 22, não será interrompido. O dilúvio interrompeu o ciclo normal das estações durante um ano, mas isso não voltaria a acontecer. Pelo contrário, Deus reiterou que o ritmo dos dias e das semanas, bem como as estações, continuaria enquanto durasse a Terra. Sem essa garantia, a humanidade jamais poderia estar certa de que as suas necessidades seriam supridas. O que Deus disse foi que não é aquilo que acontecia antes, que havia estações, que havia dias, que havia épocas de chuva, épocas de sol. Isso vai continuar. E continua até hoje. Obviamente que sabemos que há alterações climáticas, algumas pessoas não acreditam, eu acredito, basta olhar. E o verão este ano não foi assim grande coisa. Mas foi melhor que nada. Foi melhor do que estar em casa com a salamandra acesa. Pelo menos isso. Já andávamos calções e tudo. Mas o que Deus promete aqui a Noé é que Noé, de agora em diante,
eu não vou destruir mais a terra. Porquê? Porque as pessoas são todas boas. Não, Deus diz, que o íntimo, o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, é fazer o mal. Notem, Noé era um homem justo e temente a Deus, o único da terra. Os filhos de Noé, nós não conhecemos. Depois do dilúvio, há revelações sobre os filhos dele. Mas nem todos eram justos e tementes a Deus. Por isso que hoje continua. Podíamos pensar, se não era um homem bom e os seus filhos eram homens bons, a terra teria tomado um rumo diferente. Não, não depende do pai e da mãe. É íntimo. É o pecado que mora em nós. Noé não era como Adão sem pecado quando foi criado. Noé era um homem pecador igual a nós, mas que é um homem que temia a Deus e confiava em Deus. Deus foi paciente com o mundo pré-diluviano e está a ser muito paciente com o nosso. Deus esperou 1500 anos para destruir a terra, e já vão quase 4000 desde que Noé viveu. E Deus continua a ser muito paciente. Nenhum de nós sabe até quando a sua longanimidade durará. Por isso é imperativo que não demores a acertar contas com Deus e a aceitar a sua oferta, Jesus Cristo. Se estás aqui esta manhã connosco, nunca aceitaste as tuas contas com Deus, nunca cresceste em Jesus como teu Salvador, hoje é o dia certo. Amanhã não sabemos se vai estar cá, se eu vou estar cá. Por isso temos que agir no dia de hoje. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.